Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade às nossas aulas gravadas para que vocês possam dar andamento no conteúdo da apostila, tudo bem? Bom, a gente conversou sobre o tema de mineração no último post que eu fiz para a turma de vocês. Agora eu quero falar sobre o que aconteceu a partir da insatisfação que as cidades mineradoras, que as cidades que exploravam ouro, diamante no Brasil começaram a ter após o aperto que a colônia sofreu por parte da metrópole portuguesa para arrecadar impostos, tributos e até mesmo confiscar bens particulares das cidades aonde não se pagava o valor total devido ao déficit, devido ao final das jazidas de ouro. Bom, esse processo passou a ser chamado de derrama e a derrama gerou uma grande insatisfação dentro da colônia. A população da colônia já não estava com os mesmos interesses que a metrópole. E isso vai dar origem ao que nós chamamos movimentos nativistas. Esses movimentos nativistas podem ser considerados um conjunto de manifestações por parte dos colonos devido à insatisfação em relação à metrópole, principalmente após a metrópole apertar o tal do pacto colonial. Nós estudamos em outros módulos que o pacto colonial é um acordo criado entre a colônia e a metrópole, aonde a metrópole se garante, se dá o direito de explorar os recursos minerais dentro do território colonial. Então esse pacto colonial, ele coloca a colônia numa situação de submissão em relação à metrópole. Bom, essa situação ela levou ao crescimento de atos de rebeldia contra as imposições que vinham diretamente de Lisboa. Bom, a gente tem algumas características que marcaram esses movimentos nativistas. Primeiro, o rompimento dos interesses entre a metrópole e a colônia. A aristocracia que vivia dentro da colônia, ou seja, o grupo das pessoas mais poderosas que viviam dentro da colônia, já não estavam mais satisfeitos com a relação aonde a metrópole explorava e os colonos não conseguiam mais os lucros, os resultados desejados para o seu trabalho de exploração colonial. Também vamos ter um sentimento, olha que bacana agora, nós iniciamos um período de sentimento de defesa dos interesses coloniais. Então a população que aqui morava começava a demonstrar sentimentos em relação ao território. É muito diferente daquilo que, lógico, aconteceu nos Estados Unidos, quando os colonos já foram para o norte da América com o objetivo de construir uma nação, de construir uma nova sociedade. Aqui nós vamos ter um sentimento tardio de defesa dos interesses, de vontade de construir uma sociedade que agradasse e que contemplasse os moradores, os colonos. Bom, entre os movimentos nativistas eu vou destacar alguns mais importantes que sempre são cobrados nos vestibulares. Por exemplo, a Revolta do Rio de Janeiro, que acontece entre 1660 e 1661. Essa revolta, ela acontece devido à intensificação da fiscalização promovida pelo governador Salvador Correia de Sá, que começa a intensificar a cobrança dos tributos, a cobrança dos impostos que deveriam ser enviados direto para a metrópole. Jerônimo Barbalho, que era o líder da manifestação, o líder da revolta, ele vai ser preso, vai ser enforcado, vai ser morto, e isso vai ser também uma tônica, ou seja, uma frequência em quase todos os casos de movimentos nativistas. Além dessa, nós tivemos também a Revolta de Beckenham, que acontece no ano de 1684, lá no Maranhão, quando
principalmente os irmãos Beckham, que se aproveitavam da exploração da região, do escravismo indígena, ficam insatisfeitos, principalmente com a Companhia de Jesus, que proíbe a escravidão de indígenas, e isso vai gerar uma revolta. Os irmãos Beckham vão também ser presos, também vão sofrer as penalidades vindas da metrópole. Também vamos ter a Guerra dos Emboabas, que acontece entre 1708 e 1709, que era uma rivalidade entre Minas Gerais e São Paulo, porque as duas regiões, as duas províncias começam a disputar poder dentro da colônia, e isso vai gerar uma grande rivalidade que vai acabar em forma de revolta. Principalmente porque o governo português privilegiava os paulistas em detrimento dos mineiros. Também vamos ter a revolta de Filipe dos Santos, em 1720, na própria Vila Rica, ou seja, num lugar que estava fervendo de informações por conta do crescimento da exploração de ouro. Vamos ter a Guerra dos Mascates entre 1710 e 1712, que vai acontecer no Pernambuco, quando há uma rivalidade entre os senhores de engenho e os comerciantes portugueses, que passaram a ser privilegiados pela corte portuguesa e que, sendo beneficiados, acabavam tendo mais resultados, mais lucros do que os próprios senhores de engenho. Isso vai gerar uma rivalidade entre os dois grupos, o que vai terminar também em forma de revolta. Por fim, nós vamos ter outros movimentos, mas esses movimentos não são tão destaques em torno do período que nós chamamos de revoltas nativistas. Daqui a pouco eu volto com mais conteúdo, falando daqui a pouco sobre o período pombalino, o período em que Marquês de Pombal passa a influenciar a sociedade aqui na colônia. Um abraço e até daqui a pouco.